الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الشيخان وفي رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم بكل هذه الروايات وروى البخاري أكثرها. Estimados irmãos, sintam-se antes de mais cumprimentados com a belíssima saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, que nos fez presenciar um dia abençoado como o dia de hoje, que fez nos presenciar mais um mês sagrado, o mês de Dhul-Qa'dah, que se aproxima os dias, ou por outras, aproximam-se os dias do cumprimento de um dos pilares do Islã, o quinto pilar do Islã, que é a peregrinação à casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão que dentre os seus meses, os meses de Allah subhanahu wa ta'ala, os meses do calendário que nós usamos, que é o calendário islâmico, existem meses sagrados. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Thalath mutawaliyat", desses meses sagrados, 3 estão juntos, o Rajab al-Mudar e o mês de Rajab. Portanto, o mês de Dhul-Qa'dah é um dos meses, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah, Muharram, e o mês de Rajab são meses sagrados. E Allah, com a sua infinita graça, fez-nos presenciar mais um mês sagrado, que é o mês de Dhul-Qa'dah. As boas ações são muito queridas por Allah subhanahu wa ta'ala nos meses sagrados, obviamente, conforme Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu explica no hadith, onde Allah diz: "Fala tadhlimu fihinna anfusakum", não oprimam a vós próprios, em particular nestes meses, que são meses nobres e meses sagrados. Allah fez-nos presenciar este mês sagrado, Allah fez-nos presenciar hoje um dia maravilhoso, um dia em que há o cumprimento de muitas boas ações, ações específicas da sexta-feira, como a recitação do Surat Al-Kahf, que há um benefício por detrás disso. Aquele que recitar Surat Al-Kahf, Allah vai criar uma luz para ele no dia da Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala irá proteger este indivíduo do Dajjal, do Fitnat Dajjal, que será um dos piores fitnas que existirá. Este mundo não vai acabar sem passarmos por momentos difíceis, em particular momentos de fitna. Nós hoje falamos, o mundo está mal, o mundo deve, atenção, deve passar por essas situações todas. Deve, para nós chegarmos ao fim. Senão, o fim não vai chegar. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: esses momentos todos irão chegar. Momentos de fitna, momentos de teste, momentos de corrupção, momentos de façade. E elogiou aqueles que permanecerem no caminho reto,
Aqueles que permanecerem no cumprimento da sunnah, aqueles que reavivarem o sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam em si próprio, em particular quando aquele sunnah deixar de ser praticado. Os ulama explicam, deixar de ser praticado pode ser na generalidade ou pode ser deixar de ser praticado por si. Então você reaviva um sunnah. Aqueles que, e o profeta diz até, chegará um momento em que segurar no din será mais difícil ou equiparado ao indivíduo segurar carvão em brasa, carvão aceso, a queimar a mão da pessoa. Segurar o din, cumprir o din, será tão difícil assim. Mas não quer dizer que não temos que cumprir. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou não é desculpa, olha, até o profeta disse que esse tempo vai chegar, não conseguimos, não, serão testes. Por isso que o Dajjal virá, será um teste. Nós temos que passar do teste do Dajjal. E o hadith diz, وَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ, o pior ausente que se espera é o Dajjal. O fitna é um fitna que vai abalar com a fé das pessoas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam pedir refúgio. A'udhu bika min fitnatil masih dajjal. As pessoas, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, este fitna será tão duro, que aquele que quiser só espreitar no fitna, também vai cair no fitna. Por isso o profeta diz, fiquem distantes deste fitna. Portanto, estamos num dia especial em que as boas ações são multiplicadas, o mês sagrados. Portanto, Allah diz aqui para não, nestes versículos, nos meses sagrados, para não cairmos nessas tentações, nos fitnas e por aí em diante. Não podemos pensar que, olha, nós estamos no pior momento. É verdade, comparando com o passado, estamos no pior momento. E Anas radiallahu anhu diz, quando os sahabas ou os tabi'in estavam a queixar, olha, estamos em momentos difíceis. Então, Anas radiallahu anhu disse, eu ouvi o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo, não é, que os tempos que virem a posterior serão piores, não é, do que o tempo que hoje vivemos. O que vem pela frente, prezados irmãos, será pior. Portanto, está nas nossas mãos preservar a nossa geração vindoura. Como é que vamos preservar? Através de transmissão de valores, através de tawhid, através de fortificação do cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Quantos de nós não é moleza para com a sua família quanto ao cumprimento das ordens de Allah? Quantos de nós, até um muslim forte, que nunca falha a Salatul Fajr, mas quando é para acordar a sua esposa, quando é para acordar o seu filho, filha, para fazer salat, portanto, é uma pessoa maleável. É um momento em que é uma das obrigações que Allah diz nós temos para com a nossa família. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ó fiéis, salvai a vós e a vossa família do fogo infernal. É uma responsabilidade que temos. Como é que nós podemos preservar a geração vindoura? Não é? Sabendo que os fitnas a posterior serão mais duros, é através de valores, através de conhecimento que possam fortificar. Não é só conhecimento, até juntamente com práticas. Levamos nossos filhos desde pequeno para o masjid, transmitir aqueles valores que nós consideramos importantes. Muitos de nós hoje, na idade que estamos, fazemos certas ações e dizemos, olha, o meu pai sempre fez isso, o meu pai sempre me ensinou a fazer isso, o meu pai fez isso para eu dar continuidade com essa ação. São valores válidos. Será que nós transmitimos os mesmos valores para as gerações vindouras? Será que fazemos isso? E se nós transmitirmos, automaticamente aquela ação torna-se um sadaqatun jariya. Sadaqatun jariya, uma ação contínua, que você continua a receber a recompensa. Nós dissemos, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, dentre as ações que irão beneficiar a pessoa após a morte, é um sadaqatun jariya. Quando a pessoa morre, prezados irmãos, o registro fecha. Não há mais. Tudo que nós fazemos, a cada palavra que proferimos, está lá um anjo a registrar. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tudo o que nós proferimos, o nosso subhanallah, o nosso alhamdulillah, o nosso Allahu Akbar,
tudo o que sai da nossa boca está sendo registrado. Aquilo poderá ser em nosso benefício ou poderá ser contra nós. Portanto, ensinarmos os valores, ensinarmos Coran aos nossos filhos, ensinarmos os surats que nós recitamos no Salah, ensinarmos a questão de caridade. Você não vai estar para sempre a dizer para ele para fazer caridade, mas você ensinou, ele passou a fazer. Ele não está a fazer doar para ti, mas está a fazer ações, valores islâmicos que você deixou. Ensinar a cumprimentar os mais velhos. Hoje, raramente nós vemos jovens, crianças, a respeitar os mais velhos, a cumprimentar, serem primeiro, a cumprimentar os mais... Esses valores são extremamente importantes. O profeta sallallahu alaihi wasallam chegou até de dizer que beneficia o pai falecido aquela boa relação que o filho tem para com aquele que era amigo do seu pai. O pai faleceu, mas você sabe ser amigo do meu pai. Você manter a boa relação com amigo do seu pai. O que falar do seu próprio pai? O que falar da sua própria mãe? O que falar dos seus parentes, dos seus irmãos, tias, por aí em diante? Esses valores, transmitir valores que estragam a nossa sociedade. Hoje, nós vemos o problema dos mais velhos. Esses problemas são transmitidos para os mais novos. Há briga entre duas irmãs, que é normal, e a mãe, uma irmã, já faz com que os filhos, as filhas, detestem a tia. Onde é que entram esses sobrinhos? Na briga das duas irmãs. Que valor você está a transmitir? Por que você vai falar mal da tua irmã, de uma pessoa, do seu esposo, da sua esposa, para os seus filhos, para os seus enteados, por aí em diante? Que valor você está a transmitir? Mas pode ser no sentido contrário. Mesmo eles querendo dar um palpite, contribuição, é algo que nos diz respeito, corta aí. Qual é o benefício que você tem? São questões relacionadas a valores, prezados irmãos. Nós falamos na nossa conversa passada, não é? O tema na conversa passada que era o medo e a esperança como duas asas da fé. Duas asas da fé, portanto, nós vivemos com esperança da misericórdia de Allah. Nós vivemos também com medo de castigo de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o crente vive no meio dessas duas situações. É verdade. Vários versículos nós mencionamos aqui, vários ahadis, como foi o tema de partida, onde o profeta foi visitar um sahabi, radiyallahu anhu, era um jovem. O profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou, e ele se encontrava à beira da morte. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Kaifa tajiduka? Como é que te sentes? Como é que te sentes? Então o jovem disse, olha, o jovem, hadith menciona que jovem, que estava à beira da morte. Ele diz, Ya Rasulallah, Arjullaha, Ya Rasulallah, wa inni akhafu dhunubi. Eu tenho esperança da recompensa de Allah, o mensageiro de Allah, mas ao mesmo tempo eu temo pelos meus pecados. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, La yajtami'ani fi qalbi abdin fi mithli hadha al-mawtin illa atahu Allahu ma yarju min wa amina mimma yakhaf. Sempre que essas duas qualidades se encontrarem num servo, Allah subhanahu wa ta'ala lhe dá aquilo que ele tem esperança e Allah subhanahu wa ta'ala lhe afasta daquilo que ele tem medo. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ninguém de vós deverá morrer tendo um pensamento negativo quanto à misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, porque ela é imensa, a misericórdia de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz também um hadith que nós mencionamos na nossa conversa passada, se o crente soubesse o que está diante de Allah em termos de castigo, ele não teria esperança de entrar no Jannah. Assim como se o descrente soubesse o que está diante de Allah em termos de misericórdia, ele não ficaria desesperado de entrar no paraíso, porque a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala é muito acima da sua ira. Inna rahmatallah ghalabat. Inna rahmatallah yaghlibu ala ghadabi. A misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala supera a sua ira. Esta é a misericórdia, é o que todos nós temos de ter. Hoje nós praticamos pecado com orgulho e nos alegamos, olha, Allah é Ghafurur Rahim. Mas qual é a certeza que você tem que Allah vai te perdoar? Allah perdoa quem Ele quer. Allah tem misericórdia.
وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ يَغْفِرُ مَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Quem Ele quiser. Mas temos normas por seguir. Se nós cumprimos as normas, já estamos no caminho certo. E se não cumprimos as normas, o que está decretado é o castigo. Você vai escapar do castigo somente se a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala estiver lá. Isso não quer dizer que temos que ficar o tempo todo, por exemplo, no masjid. Em momento algum, que temos que estar no ibada o tempo inteiro. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando aqueles 3 homens foram visitar, foram procurar saber daquilo que eram práticas do profeta sallallahu alaihi wasallam na sua casa. 3 homens foram lá, perguntaram à sua esposa Aisha: diga-nos como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam vivia aqui na sua casa, em termos de ibada. Então, eles foram informados de ibada do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando eles saíram, hadith da Aisha, quando eles saíram, cada um deles fez uma declaração. A partir de hoje, eu vou fazer jejum todos os dias. Outro disse que eu nem sequer vou casar. Nem vou casar. 3 indivíduos. Um diz que eu não vou casar, outro diz que eu vou fazer jejum, outro diz que eu vou fazer qiyamul layl constantemente. O profeta sallallahu alaihi wasallam teve essa informação e o profeta chamou esses 3 e perguntou: vocês é que disseram isso e aquilo? Eles disseram: sim, o mensageiro de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não façam isso não faz parte da minha sunnah. Não faz parte da minha sunnah. Eu sou mais temente perante Allah do que vocês, mas eu durmo e também faço ibadat à noite. Eu faço jejum e também deixo de fazer jejum. Eu caso, tenho mulheres e isso não atrapalha a minha rotina em termos de ibada. Uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam entrou no masjid e deparou que tinha uma corda amarrada no masjid. Tinha uma corda amarrada no masjid. O profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: de quem é esta corda? Voltemos para o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tenham em mente masjid, profeta sallallahu alaihi wasallam, como é que era? Era assim, aberto. Era assim, aberto. As mulheres estavam lá atrás, os homens estavam aqui à frente, aberto. Então, quando ele entra no masjid, viu que atrás tinha corda, uma corda amarrada, de um pilar para o outro. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: de quem é essa corda? De quem é esta corda? Então, disseram: essa corda é de Zainab. É a corda de Zainab. O que ela faz com essa corda? Disse: ela faz ibadat, mas quando ela cansa, fica cansada, ela se apoia nesta corda, um pilar para o outro, ela se apoia. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou, diz: hulluhu, desmonte essa corda daqui. Liyusalli ahadukum nashato. Cada um deve fazer salá de acordo com a sua disposição. Salá facultativo, obviamente, porque era facultativo. Que cada um faça de acordo com a sua disposição. Não venha aqui criar cenários estranhos no masjid, porque você quer mostrar, faça quando você estiver bem. É preferível dormir bem, acordar, fazer 2 rakats com devoção, com sinceridade, com entrega, do que você fazer muitos rakats e naquele rakat você está a fazer de forma despachada porque você quer descansar. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção numa outra narração que Allah não se cansa de dar recompensa, mas vocês se cansam. Então, estávamos a falar, dando continuidade à conversa passada, a esperança que nós temos de ter da misericórdia de Allah, em simultâneo termos este medo do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Há vezes em que nós fazemos julgamentos, prezados irmãos, nós vemos alguém a cometer um pecado, nós temos que detestar o pecado, não a pessoa. Hoje é comum, as pessoas, e é difícil, como é que você vai detestar um pecado e deixar de detestar a pessoa? Infelizmente, é assim que nós pensamos, mas nós temos que detestar o pecado e não detestar a pessoa. Você não sabe qual vai ser o fim daquela pessoa. Por exemplo, nós sabemos o homicídio é tirar vida de alguém, injustamente. Tirar vida de alguém é um dos pecados grandíssimos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Aquele que cometer homicídio, Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe castigar severamente. Não é? Tirou vida de alguém,
E existe também consequência para que ele tira a sua própria vida, que nos últimos meses tem sido muito comum no mundo. As pessoas estão desesperadas, as pessoas, por causa do meio ambiente que vivemos, estão sem direção e acham que a solução do problema que enfrenta é acabar com a sua própria vida. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que assim fizer, aquele que tirar a sua própria vida, ele vai continuar com o mesmo castigo até o dia de Qiyamah. Ou até o dia de Qiyamah. Estava aqui a dizer, aquele que tira a vida de um inocente, imerecidamente tirou a vida de um crente, Allah diz: وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, Allah irá se zangar com ele, وَلَعَنَهُ, irá lhe amaldiçoar, وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, e Allah preparou para ele um castigo doloroso. Mas olha aqui numa situação específica, no âmbito de não julgarmos as outras pessoas pelo pecado que nós deparamos. Nós estamos diante de alguém que está a praticar um pecado, a nossa responsabilidade qual é que é? É chamar para o bem. Usamos a nossa língua para chamar para o bem, com hikmah, com diplomacia, não é? Diplomacia do Sharia. O que o Sharia diz para nós, até aquele indivíduo que estava a adorar, estava a se reivindicar ser Deus, ser Allah. Allah menciona esse incidente no Corão para entendermos a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciona a história do Firaun. Ele está a dizer que Ana Rabbukum al-Ala, eu sou o vosso Senhor, o Altíssimo. Allah está a mencionar este incidente. Mas quando manda Musa para ir ter com ele, Allah diz: فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Fale com ele de boas maneiras. Então, o nosso Deen ensina-nos isso. Falar de boas maneiras. Você tem responsabilidade de Amr bil Ma'ruf e Nahy anil Munkar. Vê alguém está a praticar uma ação errada, vai falar com ele de boas maneiras. Não é você que vai acabar o mal aqui no dunya. Não é você. Mas você tem uma responsabilidade de falar de boas maneiras com este indivíduo pelo mal que ele está a praticar. Portanto, este indivíduo tirou, um indivíduo tirou vida de 100 pessoas, tirou vida de 99, foi à busca de uma solução, encontrou um indivíduo, um padre, um monge, olha, alguém tirou vida de 99 pessoas, será que Allah pode lhe perdoar? Ele disse: não há perdão para este indivíduo. Ele aniquilou este monge também e completou 100 indivíduos que ele tirou vida, matou, mas a consciência dele pesava. Ele foi à busca de um alim, foi indicado: aí, tal sítio tem um alim, vai procurar saber com o alim. Ele foi ter com o alim e relatou um incidente. Alguém fez isso. Não disse que eu fiz. Sempre que mencionamos este hadith, é ilação aqui que os ulemas trazem. No Islã não existe a questão de confessar pecados. Não se confessa pecados. Você confessa o teu pecado com Allah. Você fala com Allah quanto aos pecados que você cometeu e você não pode confessar. É só com Allah subhanahu wa ta'ala. Não pode dizer para outra pessoa que você cometeu este e aquele pecado. Em particular, aqueles pecados noturnos que nós cometemos à noite. Allah ocultou o pecado com a noite e ocultou na casa que você está. Ocultou com as janelas de porta no local que você está. E você sai depois para expor esse pecado. É um dos pecados que Allah não perdoa. Fica muito chateado com este indivíduo que assim faz. Portanto, nós não podemos expor o nosso pecado. Este indivíduo diz para o alim qual é a situação daquele que tirou 100 vidas, matou 100 pessoas. Há perdão da parte de Allah? Então ele diz: sim, há perdão. Allah é Ghafur Rahim, Allah é misericordioso, perdoador, misericordioso. Então vá a tal lugar para pedir perdão a Allah e abandone este lugar. Quando ele esteve a sair, era o fim do tempo dele que tinha no dunya. A deslocar-se para tal lugar, porque ele estava com remorso. Nós temos que saber Anadamu Tauba. Nossas crianças aprendem isso na madraça. Todos os dias cantam este hadith. Anadamu Tauba. Há vezes em que nós não proferimos, mas existe um remorso dentro de nós. O remorso é arrependimento. Se você tiver remorso, você praticou uma coisa, você está com remorso. Por que eu fiz isso? Remorso é verdadeiro, não se finge. Astaghfirullah, é fácil. Se não estiver aqui, você não está a fazer nada. Ou Allah me perdoa, só de boca para fora. Se não estiver aqui,
Se nós falamos para as pessoas, a pessoa olha, pronto, está a pedir desculpa. Perdoa-me, irmão, falhei. Não conseguimos ver o que está no íntimo, mas Allah sabe. Innahu alimun bidhati sudur. Allah é conhecedor daquilo que está nos nossos íntimos. Portanto, eles tinham esse remorso, estava a sair para pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Os anjos vieram para tirar a sua alma. A disputa entre anjos. Quem deve tirar a vida deste indivíduo? O anjo de castigo disse: sou eu, porque ele desobedeceu a Allah. O anjo de misericórdia disse: sou eu, porque ele arrependeu-se e está a ir à busca de solução, não é? Do perdão de Allah. Então, os anjos, nós temos que pedir orientação a Allah. Que ele tem de nos dizer quem de nós tem que tirar a alma. Allah enviou um anjo para decidir entre os dois. Diz: olha, vocês devem medir, meçam a distância de onde ele está para onde ele vai. Se a distância onde ele está para onde vai for curta, ele pertence do lado em que não alcançou, ainda não fez o pedido de perdão. Se estiver próximo ao outro lado, então ele pertence ao outro lado. E a distância que ele havia percorrido ainda era curta para o lado em que ele ainda estava a sair. Mas Allah, pela sinceridade, pela devoção e entrega, remorso e com intenção sincera, este hadith alguns ulemas trazem no capítulo da sinceridade. Sinceridade, a nossa sinceridade, pesados irmãos, nós temos um grande mufti conosco o tempo todo, o nosso íntimo. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah jura pela alma. E como Allah fez esta alma? Allah inspirou aquilo que é correto e aquilo que não é correto. Por isso nós iremos encontrar hadith em que o profeta sallam é questionado de certas questões de opinião. O profeta diz ao sahabi: istafti qalbak, pede o fatwa o teu coração. O teu coração é um grande mufti. Ele vai te dar fatwa verdadeiro daquilo que você quer fazer. Por vezes nós recebemos mensagens de pessoas a perguntarem um mas'ala. Nós consultamos entre nós, não sabemos tudo, ninguém vai alegar isso. Isso de facto é uma questão difícil, complexa. Deixa eu partilhar com os meus colegas. Olha, tem uma questão assim, qual é a tua opinião no que diz respeito a este mas'ala? Tens algum domínio desta questão? Mas eu já recebi essa questão, não é tal fulano que enviou? Sim, é. Outra pessoa responde: eu também recebi a mesma. A pessoa está à procura de uma resposta que lhe agrada. Todos dizem que respondi desta maneira. Eu também respondi desta maneira. Eu também respondi. Então, ele continua a mandar as pessoas, para os álimos, para aparecer algum dizer: faça, não é? De uma forma diferente, exatamente como ele está à procura. Logo que encontra aquilo, ele já avança com o pretexto de foi com o álimo que disse. Enquanto nós temos aqui, pede opinião, os ulamás podem dar opinião. Tem duas opiniões, o teu coração vai dizer alguma coisa. Portanto, este indivíduo estava nesta situação. Allah alongou aquela distância em que ele já estava a sair, fez que ele estar mais para o outro lado e um anjo de Rahma tirou a vida dele. Os ulamás trazem ilações para este indivíduo. É um indivíduo que cometeu tantos pecados, e ele não fez nenhum sajda. Allah perdoou-lhe sem ter feito um sajda. Uma boa ação prática, física, não praticou, não cometeu uma ação. Fez alguma caridade? Não fez nenhuma caridade, mas pela sinceridade da mudança que estava dentro dele, Allah subhanahu wa ta'ala aceitou-lhe. A nossa veracidade, sermos verazes conosco próprios e não julgarmos as outras pessoas. Não julgarmos. Este julgamento, prezados irmãos, é péssimo perante Allah. Pior quando nós dizemos que Allah não vai perdoar aquele indivíduo. Allah diz: quem é este que afirma, que limita o meu poder? Nós temos dito, ou aliás, os ulamás dizem, não é? Os grandes jurisconsultos dizem que Allah é Ghafur Rahim. A qualidade de Allah de perdoar não existiria se não existissem pecadores. Vai se manifestar como? A qualidade de perdoar, como é que vai se manifestar se não existirem pecadores? Allah aceita o pedido de perdão. Essa pessoa é veraz. Allah aceita.
E sempre que você estiver numa situação em que pecou, você se for veraz no pedido de perdão, Allah subhanahu wa ta'ala vai te perdoar. Por mais que você já tenha cometido aquele pecado várias vezes e a cada situação que você esteve com o mesmo pecado, você foi veraz no seu remorso. O Ghafur Rahim manifesta-se nisso. Porque se não tivessem pegou, por isso que o hadith diz: "Law lam tudhnibu", se vocês não pecassem, Allah traria pessoas que pecam. E essas pessoas irão pedir perdão a Allah. Mas nós pecamos. Por isso o hadith diz: "Kullu bani Adam khata'un". Todo filho de Adam é errante, é pecador. Todo, sem exceção. Porque nós pecamos, às vezes, sem haver uma vontade tácita ou expressa de cometermos um pecado. Acabamos de estar numa situação e praticamos algum pecado. Há certos pecados que são expiados, simplesmente praticar uma boa ação. São expiados, simplesmente fazer a ablução. São expiados por caminhar para o masjid. São expiados, Allah perdoa vários pecados. Portanto, nós temos que ter em consideração esses aspectos. Acima de tudo, prezados irmãos, não cabe a ninguém julgar a outra pessoa. Nós temos a responsabilidade de chamar as pessoas à prática do bem, haver uma correção. O profeta Sallam disse: se vocês não fizerem isso, não chamar as pessoas para o bem, não impedir para o mal, Allah vai vos castigar. Não existe ninguém, ou existe alguém numa comunidade onde a maldade está espalhada, a pessoa só fica a fazer ibada sozinha, não chama as outras pessoas. Allah castigou um povo desta maneira. Quando os anjos vieram lá, os anjos disseram: Ya Rasulullah, oh Allah, está lá um ábid, está uma pessoa a adorar a ti, como é que vai destruir? Começa com ele, porque ele só está a adorar, não está a chamar as outras pessoas à prática do bem. Portanto, nós temos a mesma obrigação de chamar as pessoas para o bem, corrigir o mal, não só chamar, nós começamos com nós mesmos, chamamos as outras pessoas, mas sempre com aquela diplomacia que era a diplomacia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segundo aspecto, não suspeitarmos, não espiarmos uns aos outros, não odiarmos uns aos outros, não desprezarmos uns aos outros. É exatamente essa mensagem que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixa no fim deste tema que estamos aqui a abordar. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Iyakum wadhann", hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, que encontra-se no Sahih al-Bukhari e no Muslim. Afastem-se da suspeita. E o profeta cortou suspeitas, cortou. O profeta estava com a sua esposa Sauda à noite, na escuridão. Então estava a conversar com a sua esposa. Então estavam dois sahabas que passaram pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou eles: venham cá, esta aqui é minha esposa. Esta minha esposa não é uma mulher qualquer que vocês podem pensar. Ya Rasulullah, como é que nós poderíamos pensar mal de ti? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: inna shaytana yajri min al-insan majra ad-dam. O shaitan corre no ser humano da maneira como o sangue corre no corpo, não é? No corpo do ser humano. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: iyakum wadhann, afastem-se da suspeita, fa inna dhanna akdhabul hadith, porque a suspeita é a mais falsa das conversas. Você pode ver alguém a praticar aquilo que a tua mente diz que é errado, mas ele pode ter motivos para estar a praticar aquilo, ele pode estar a fazer aquela ação coagido, ele pode estar a fazer aquela ação não na perspectiva que você está a ver, né? Vários motivos. Façam uma interpretação positiva daquilo que ele está a fazer. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Wala tahassasu", começa aqui o problema. Não procureis defeitos uns dos outros. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no outro hadith de Ibn Umar radiyallahu anhu, diz: aqueles que estiverem atrás dos defeitos das outras pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala irá humilhar essas pessoas, por mais que seja no centro da sua própria casa. Você está à procura de defeitos das pessoas, você não tem defeitos? E do outro lado nós vemos o mérito, o benefício de ocultar defeitos de outras pessoas. Quando veio alguém falar para o profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulullah, aquele cometeu aquele pecado, o profeta disse: cala-te, o que você está a falar? Não cabe a ti estar a expor, a não ser que alguém está diante de alguém com todos os sinais de desobediência. E se você for um governante que tem um poder, aí você pode aplicar uma medida. Por exemplo, alguém vem cheirar bebidas, a cheirar consumo de álcool. Abdullah bin Mas'ud diz: olha,
o Abdullah Umar radiallahu anhu, nós vamos julgar de acordo com a aparência que nós estamos a presenciar. Você está aqui à nossa frente, está a cheirar álcool, o hadith ainda diz, yaqtur lihyatahu khamran, está a pingar álcool das suas barbas. Qual é o pensamento que nós vamos ter? Que ele consumiu bebida alcoólica, que nós vamos ter castigar. A pena vai ser aplicada a ti. Mas se não diz respeito a ti, não está numa situação similar, por que você tem que procurar esses defeitos das pessoas? Wala tanafasu, não compitam umas pessoas com outras. Não é? Falamos aqui o hadith, quando começamos, essa competição, muitas das vezes, é que destrói-nos. Você começa a conspirar contra outro porque não consegue alcançar a mesma posição. Wala tahassadu, não invejais uns aos outros. A inveja, prezados irmãos, é a insatisfação do decreto de Allah. Allah decretou o sucesso dele e você não tem sucesso. A inveja é que você não está satisfeito com o que Allah determinou. E a inveja, o que causa em nós? Devora as nossas boas ações da maneira que a lenha, o fogo devora a lenha. Você não se percebe? Teu coração está a arder, não está a aguentar com o sucesso de outra pessoa. A fé corta isso. A fé diz, radina biqismatil jabbari fina. Nós estamos satisfeitos com a distribuição de Allah. Há coisas que são kasbi e outras são wahabi. Você adquire com o teu esforço próprio, as outras Allah concedeu a ele, ninguém vai lhe tirar. São vários aspectos que o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona neste hadith, mas o tempo nunca é suficiente. Fica aqui de forma bem resumida, prezados irmãos. Nós de um lado temos a esperança da misericórdia de Allah e do outro lado prevalece, não é, o medo de que há consequências se nós não obedecemos às ordens de Allah, e como resultado final, não serão as nossas ações que irão nos salvar do fogo do inferno, mas sim a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E estas foram as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e a todos nós a oportunidade de pormos em prática esses ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam e que possamos ter na íntegra o entendimento, né, e o alcance das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.